Os casos de intolerância religiosa têm se tornado cada vez mais frequentes no estado do Rio. E os principais alvos da violência são as religiões de matriz africana, a Umbanda e o Candomblé. São agressões a sacerdotes e praticantes e até depredações dos centros religiosos. Esses crimes são investigados por uma delegacia especializada de crimes raciais e delitos de intolerância. O Ministério Público tem sido atuante na defesa da liberdade religiosa, mas ainda há muito a ser feito. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo a deputada Mônica Francisco, o Babalaô Ivanir dos Santos, da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio, e o babá Johnny de Odé. Obrigada pela presença de todos, bem-vindos ao Alerj Debate. Eu gostaria de começar com o Johnny, que foi vítima de intolerância religiosa. Johnny, conta a sua história pra gente, por favor. Quando eu cheguei em minha casa, no Ilhéus Modekewala, né, situado na cidade de Maricá, Itaipuaçu, eu encontrei os meus objetos de culto sagrados que pertencem a mim e a quem faz parte do meu Egbé Axé, da minha comunidade de Axé, quebrados, depredados, inclusive não só os meus objetos de culto, mas eu tive também outros objetos furtados, né? Minha casa foi furtada, até as minhas portas roubaram. Né? Então isso foi muito traumatizante, tanto para mim quanto para minha família, para meus filhos de santo. Mas aí automaticamente me veio o Babá Ivanir, que eu faço um curso de extensão com o Babá Ivanir, se eu não me engano, acho que uns 2 anos, no IFIX, sobre Ifá. E então nós temos um grupo de estudo. Ali me veio o Babá Ivanir imediatamente na minha cabeça. Eu liguei imediatamente para ele, mas como o Babá é muito ocupado, né, ele é professor, liguei para a Monique, que faz parte da equipe dele, e Monique me atendeu, enfim. E Monique, Johnny grava, faz um vídeo, me manda, e aí automaticamente o Babá também veio falar comigo e ele falou: enxuga suas lágrimas, me lembro perfeitamente dessas palavras dele, enxuga suas lágrimas, respira, você é um homem militante, que eu sou militante, de matriz africana, e vai para a próxima delegacia, né, que esse crime aconteceu em Maricá. Então eu fui para a próxima delegacia, lá eu chegando. Como é que você foi recebido na delegacia? Muito bem recebido. Como é que a polícia está lidando com esses casos? Muito bem recebido. Está num processo de investigação, né? E aí o caso é remetido para essa delegacia especializada? Isso. Aí no dia seguinte eu vim aqui para a DECRAD, né? Juntamente com o Babá já estava me esperando já. E a equipe dele, uma filha de santo minha também, e também fui muito bem recebido pelo delegado, um grande senhor, muito educado, me tratou muito bem. E é isso, né? Foi o que aconteceu, foi muito triste, mas recomeçar para mim não é o problema, sabe? Inclusive eu já estou nesse processo de reconstrução, porque tudo da gente não é feito de uma só vez, né? São processos ritualísticos, tem todo um cuidado, tem todo um processo. Então, estou fazendo esse processo aos poucos, estou com a minha cabeça erguida, estou muito bem, porque eu sou um homem de axé, sou um homem de fé, sabe? É o legado que os meus ancestrais deixaram para mim. E você conhece a pessoa que fez isso? É mais de uma pessoa? Não. Porque até então, quando eu cheguei, já estava tudo depredado, tudo quebrado, né? Porque eu não moro no axé, né? Eu moro, é o seu local de trabalho? Local de culto, né? De culto. E moro em outro local. Mas ali, eu acho que nada justifica você entrar numa propriedade particular, né? E você sai quebrando, você sai depredando as coisas das pessoas. Ali tinha objetos da minha iniciação. Eu tenho 23 anos de iniciado para Orixá, né? Então, objetos ali muito importantes, não só meus, como de filhos de santos meus também, pessoas que me acompanham já há muitos anos, né? Pessoas sérias, pessoas íntegras. Então, mas como nós estávamos conversando,
isso só me deu mais força para lutar, sabe? Enquanto sou um homem do Oxóssi Cunhaçã, então sou um homem de luta, né? Então, vamos em frente. As ordens de meu pai Odé e de Orúmila, de Ifá, foi seguir em frente, cabeça erguida, e vamos à luta, vamos em paz, né? Porque a minha bandeira é fincada em pau forte, e a minha bandeira é branca, né? Minha bandeira é branca e fincada em pau forte. E vamos em frente. Vamos seguir, então. Vamos seguir. Seguir é preciso. A intolerância religiosa é crime desde 2007, deputada. No entanto, a gente tem ouvido, de alguns anos para cá, a gente tem ouvido mais casos. Por que isso? Tem aumentado o número de casos ou os casos têm sido mais registrados? Acho que são várias respostas numa resposta. Primeiro, dizer que os casos de intolerância nós preferimos categorizar como racismo religioso. Acho que é importante, não à toa temos 3 pessoas negras nessa mesa, né, aqui de entrevista. Nessa conversa tão importante nesse tempo, como racismo religioso, né, entendendo quem compõe hoje, né, e quem compõe os terreiros, tanto de candomblé quanto de umbanda, quem consolida essa ancestralidade dita aqui por Johnny de Odé, quem materializa a presença da ancestralidade africana no estado do Rio de Janeiro, que vem aumentando, não só pela repercussão, pelas denúncias, por uma delegacia especializada, mas, infelizmente, os casos vêm aumentando, porque vem aumentando o fundamentalismo, o preconceito, vem cada vez mais sendo naturalizado. Então, num país onde a gente não discute o racismo, onde as consequências de uma abolição inconclusa, completados agora 131 anos em 13 de maio, né, não se consolida enquanto nós não abrimos essa caixa preta e discutimos a questão do racismo, as consequências do que se nomeia intolerância, mas que tem na sua gênese o racismo e o racismo institucionalizado, porque ele é produzido principalmente por vertentes fundamentalistas do cristianismo, principalmente, né? Do cristianismo evangélico e católico, em alguma medida. É curioso a senhora falar isso, porque a senhora é evangélica. Sim, eu sou pastora e gosto de afirmar antifundamentalista, porque eu entendo, assim como Johnny, que a nossa bandeira é a paz e é o amor. E é isso que nós temos como caminhada, como proposta, intensificar esse processo de unidade, de entendimento entre as religiões, né? Entre as diferentes matizes, as diferentes ideologias, porque isso é ser um concorrente da paz, alguém que concorre para um Estado, defendendo um Estado laico, onde todas essas matrizes, todas essas ideologias, todas essas expressões da fé, da crença, né, da relação com o sagrado, podem e devem conviver de maneira pacífica, de maneira acordada e com respeito acima de tudo. Então, esses casos, eles aumentam, infelizmente, eles têm aumentado por conta da naturalização e de um discurso de ódio, de um discurso racista, de um discurso extremamente violento contra essas profissões de fé. Vamos ouvir um pouquinho o doutor Ivani. Doutora, a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio, vocês têm percebido um aumento no número de ocorrências ou está se dando mais destaque a essas ocorrências? Primeiro tem que observar que a intolerância religiosa, do ponto de vista com esse perfil, porque sempre houve tolerância religiosa no Brasil. Na época da colônia do Império era a Igreja Católica, que era o Estado, né? E a polícia agia a partir da demanda da Igreja Católica. Na República mudou de mão, passou a ser o próprio Estado, a República, a polícia. Não é à toa que até hoje você tem objetos religiosos de matriz africana no Museu da Polícia. Dos anos 70 para cá, o fenômeno troca um pouco de mão, passa a ser os neopentecostais, né?
Não é eles sozinhos, porque essa mentalidade, como muito bem disse a Mônica, ela está na sociedade brasileira. Eles expressam. O que ocorreu é que passou a ser uma atitude social essa intolerância. Então não é à toa que ela está em toda a esfera social, ela está no mercado de trabalho, ela está na relação de família, na relação da escola, né, na relação de vizinhança. Todos os dados vão mostrar isso. Cresceu muito. Então, uma atitude. As pessoas passaram... Por que isso? Devido também ao acesso de setores neopentecostais aos meios de comunicação. Né? Ou proselitismo racista, da forma racista, como você lê a Bíblia, e escolheu como inimigo central as religiões de matriz africana. Não quer dizer que elas são as únicas vítimas, são as maiores vítimas. Mas você tem católica. Agora, no dia 13, houve uma igreja em Macaé que foi quebrada. Católica. Não quer dizer que entre os grupos evangélicos tem problema, porque tem. Porque eles não consideram os reformados evangélicos. Eles perseguem os luteranos, os batistas, né, os presbiterianos, os metodistas, são alvo. Então tem que entender isso, para entender a intolerância. Na medida que ela também se espalhou, quando uma religião cresce, ela cresce em outras esferas sociais, ela entrou no tráfico. É isso que eu ia perguntar para o senhor, o envolvimento de traficantes. Ela acabou entrando no tráfico de drogas, ou através da relação nos presídios, de conversão nos presídios, ou através, como é comunidade pobre, é natural, de algum familiar, né, de alguém que entrou e tal, e começou a ver essa relação meio promíscua do cara que diz que ele é convertido e vai mudar de vida, que a conversão é mudar de vida, né? E o cara não muda, continua no tráfico e, obviamente, perseguindo os cursos de matriz africana. Esse fenômeno não é novo. Começa nos anos 90. A primeira atitude que houve começou lá em Acari, né? E depois ele vai se expressar de forma mais forte, no Morro do Urubu. Tinha um traficante, acho que era chamado Caveirinha na época, que expulsa o pessoal. A primeira expulsão se dá nesse momento, lá do Morro do Urubu, nos anos 90. Depois esse fenômeno vai crescendo, ele chega na Ilha do Governador no ano 2000. Que aí quando começa o problema no Dendê, naquela região lá, expulsar o pessoal de lá. É a partir disso que nasce a Comissão de Combate à Tolerância Religiosa, em 2008. Depois esse fenômeno vai para o Lígio de Vasconcelos, onde ali nas comunidades do Lígio você não podia nem botar roupa branca na corda e tal. Depois ele vai para a Cidade Alta, onde até é feito um cartaz dizendo, pela primeira vez as pessoas assumem, né, o grupo criminoso, o que ele quer e tal, e a Bíblia e tal, para Jesus, assume isso nitidamente. E depois, então, ele vai chegar na Baixada Fluminense, que é o que nós vimos hoje. Mas está na Zona Oeste. Agora mesmo, na segunda-feira, sábado agora, houve um problema de que quebrou-se uma casa lá na Zona Oeste, agora na segunda-feira. Um problema na Zona Oeste, eu recebi cidade. Está no norte do estado, em Campos. Está em Campos. Então está no estado todo. Na verdade, na região dos lagos e tal. Tem um fenômeno novo, é que eles chegam e intimidam. Tem lugar que não se quebra. A pena proíbe de fazer culto. Entendi. Aí as pessoas se sentem intimidadas para se reunir, para colocar tal. Você mata economicamente a casa. Porque ninguém vai lá se consultar. Entendi. Isso é um problema. Né? Então, isso tem crescido muito. Isso virou uma pauta nacional. Esse é o grande barato desse momento, da contribuição desse movimento social. Porque ninguém acreditava nos anos 70, quando os religiosos cantavam a bola que isso ia virar uma atitude fascista, quase ninguém acreditou. Ninguém teve isso como sua pauta importante. E hoje estamos vendo. Estamos vendo que ascensão tiver parte dessa ideia, desse pensamento no Estado brasileiro, no município, vários municípios, não é só no Rio, no Judiciário e no Legislativo. Claro. Então, o crescimento dessa ideia, claro que acaba fortalecendo, por mais que eles não queiram assumir. Eu ouvi um pastor dizer assim, não, ninguém manda, o pastor nenhum manda quebrar nada, não precisa, você forma as pessoas. Pelo seu discurso no púlpito, você leva as pessoas a se sentir autorizada a... Legitima, né? A legitimar. Então, essa que é a questão, você tem uma legitimação do discurso racista e de ódio religioso. Né? Então, isso é um ingrediente muito forte, até contra as agendas dos outros grupos, dos homossexuais, das mulheres,
né, dos pobres, que aí você acha que pode dar tiro, pode matar, que é muito natural. Você tem uma oficialização de uma atitude que não é uma atitude civilizada de um Estado democrático de direito e de um Estado laico. Exato. Né? Claro. Que mexe com a questão do ponto de vista da civilização. Mas como a Mônica muito colocou, muito bem, essa é uma ideia construída no século XVIII e XIX. Essa ideia de civilização construída, iluminista, né, que tomou força, os africanos não eram humanos, nunca foram considerados humanos. Os negros não são considerados humanos, sua cultura não é considerada cultura. Então isso é reproduzido hoje. No momento que você tem uma fala, inclusive, que diz que o Brasil é uma sociedade judaica cristã, de valores civilizatórios ocidentais. Não vai dar certo, porque você exclui uma parcela significativa dessa população, né? Negra, os indígenas, os ciganos, os próprios islâmicos, né? Todos os grupos atacam os islâmicos. Quem mais ou menos parece que se salva, mas não se salva muito, são os judeus, porque cresce, né, o antissemitismo, no mundo todo, e cresce também aqui no Brasil. Quer dizer, essa ideia, esse pensamento, não salva ninguém. Eu acho que você tem parlamentares como a Mônica. Por que nós também não podemos generalizar por isso? Mônica é evangélica, já conhecia evangélica. Companheira de mais de 30 anos de militância. Né? Hoje deputada. Então você não pode achar que eu falo a pessoas não ser da sua religião, ela é adversária. Não é isso. Nós temos várias pessoas muito interessantes, vários pastores. O fator Klebelu, que é um fator considerável sobre isso, e eles pagam um preço. Ao estar do nosso lado nos defendendo, eles não são inclusive, achincalhados por esses grupos. Então são perseguidos também. Ainda mais uma pastora negra. Né? Tem que levar em conta isso. Então eu acho que nós temos que entender que nós somos, na verdade, nós combatemos a intolerância religiosa. Não é a opção religiosa de ninguém. Né? Okay. Isso aqui para nós é um ponto central. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, o Alerj Debate volta já já, só um minuto.